Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E sexto ano? Bom, hoje a gente vai falar sobre as transformações químicas. A gente já vem falando um pouquinho sobre elas, sobre as suas características, né? A gente resumiu bastante as transformações físicas. São transformações da matéria. É uma videoaula bem curtinha. Está acabando o nosso conteúdo. Vamos ter mais algumas aulas aí falando dessas transformações no planeta Terra e até mesmo dentro do seu corpo. Então nós vamos lá para a página 239 e no final da videoaula eu vou passar aí uma série de exercícios para vocês irem fazendo. Esses exercícios, pessoal, não vão falar também só de transformações químicas ou físicas. Eu peguei um pouquinho de outro conteúdo que a gente já estudou esse ano. Já aproveitando que está acabando, né? Então, é muito interessante a gente já ir revendo o conteúdo. Conteúdo até que alguns provavelmente vocês vão voltar a estudar ano que vem. Então vamos lá direto para a página 239. Entender aí, de fato, esse processo de transformação química. Bom, então, voltando um pouquinho, a transformação física não altera nenhuma característica da molécula. Então eu tenho aqui cobre, virou cobre, tenho carvão, carvão, o leite aqui em pó, leite líquido, H2O, H2O. Não altera em nada. Isso é transformação física. A transformação química, como eu já comentei aí com vocês, primeira coisa que vale lembrar para descobrir que é uma transformação química, a combustão, relacionados ao fogo, porque o próprio fogo é essa transformação, tá? Então, primeira coisa, combustão. Tem algo relacionado a fogo, incêndio, combustão, falando na questão? Pode já lembrar de cara que está falando de uma transformação química. Claro que é muito bom ler a questão com calma, mas tem grande chance de falar de uma transformação química. Outra coisa, como eu já disse também para vocês, a transformação química vai sempre gerar um novo produto. Um novo produto. Então, percebam comigo. A reciclagem, as latinhas. Você pega uma latinha de um refrigerante, de outro refrigerante, tem tudo de uma cor diferente. Todas elas são feitas de alumínio. Aí o que acontece na reciclagem? Como eu já falei para vocês, a reciclagem é diferente de reutilizar, correto? O que acontece na reciclagem? Eles pegam aí as cooperativas, as indústrias que fazem esse processo, pegam as latinhas, todas de alumínio, e derretem ela. Então pegam aí uma de cor verde, amarela, vermelha, laranja, branca e derrete ela. Tira todas as características quanto à cor deste alumínio e transformou ele em um alumínio puro. Então, eu tinha alumínio? Sim, só que ele era extremamente diferente de um alumínio puro. E o mais importante, que o processo de reciclagem, para considerar ser reciclagem, é dar um novo produto. Não foi o que a gente acabou de falar? Ele produz, o final dele é sempre uma nova substância. Então o que acontece? Através daquele alumínio que foi utilizado, que foi produzido através das latinhas, eles vão construir uma nova latinha, um novo produto. E isso, transformação química, é muito importante para não confundir. Já vi muito aluno falando, Renan, a latinha, a transformação é física, porque é alumínio, alumínio. Não, porque nessa situação, ele vai sempre gerar aí uma nova latinha, um novo produto. Isso daí que então que é reciclagem, a transformação química. Então, duas coisas que a gente não pode esquecer. Da característica de, chama, fogo, tá? E
a capacidade de gerar uma nova substância. São transformações químicas. Então vamos lá, vou fazer uma leitura rapidamente com vocês para a gente fechar essa parte. Transformação química. No caso da vela acesa, vimos que uma parte da parafina derrete em uma transformação física. Outra parte da parafina sofre a combustão, ou seja, queima. Combustão é queima. Nesse processo, ocorre transformação de energia química em energia térmica e luminosa e produção de novas substâncias. Uma dessas substâncias, cuja existência pode ser observada colocando-se um pires na porcelana branca sobre a chama, é o carvão, a fuligem. Aí, ó, como está representado aqui na imagem, fica tudo preto. Além do carvão, são formadas outras substâncias que, apesar de não serem percebidas visualmente, podem ser colocadas e identificadas como os gases. Os gases, de modo geral. Entre elas, podemos citar o gás carbônico, a água no estado o gás carbônico e a água no estado de vapor, ou vapor d'água. Essa transformação, no ocorre a formação de novas substâncias, é classificada como uma formação química ou é classificada como uma transformação química ou uma reação química. Em uma transformação química, ocorre a formação de substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Aí pode alterar a cor, vai estar influenciado, às vezes a forma, dependendo da substância. Então, vai estar sempre formando uma nova substância, como eu já falei para vocês. Alguns exemplos, então. Vamos lá, o exemplo 1. Quando parafusos de ferro são expostos ao ar atmosférico. Após certo tempo, forma-se uma substância com cor avermelhada, conhecida como ferrugem. Então, tem aqui o parafuso de ferro. O que acontece? Fica exposto ao ar, aí, ele começa aí a enferrujar, alterando a sua cor e o seu estado. Transformação química. E é muito interessante, pessoal, que a ferrugem acontece justamente por causa desse contato direto aí com o ar. A pintura, pintar o ferro, o alumínio, principalmente o ferro, né? Não, pintar o ferro evita com que ele enferruje. Então a pintura, que muitas pessoas acreditam que seja mais por aspecto decorativo, no caso de ferro, tem um papel muito importante para evitar que esse material comece a enferrujar, ocorrer uma reação, uma transformação química nele. Então temos aí a formação da ferrugem, ocorre devido à reação química entre o ferro, o oxigênio e o vapor d'água presente no ar, ocorrendo então uma transformação química entre as figuras A e B. 2. Comprimidos efervescentes adicionados à água originam uma nova substância. As bolas evidenciam a formação de um gás, nesse caso, o gás carbônico. Então, o que acontece? Colocou um comprimido, acaba liberando aí outros gases presentes no ambiente, aí, no copo d'água. Transformação química também. A equação química, pessoal, é muito importante também para entender o processo de formação dessas novas substâncias. A gente vai ter uma aula específica para a equação química, quando eu vou dar um exemplo para vocês da fotossíntese, que nada mais é também do que uma transformação química. Aí a gente vai ter uma aula aí específica para falar sobre a equação. Vou passar para vocês a equação da fotossíntese e explicar um pouquinho mais, tá? Falar também das transformações químicas e a nossa vida, relacionando aí esses dois, já que nesse exato momento está acontecendo uma transformação química dentro do seu corpo e você nem imagina. Pessoal, então fica para a próxima aula, tá? Esses outros conteúdos.
vou finalizando por aqui. É pouca coisa, falei para vocês. Mas façam esses exercícios com muita calma, tá? Como eu disse, eu peguei um resuminho aí de outros conteúdos que são extremamente importantes para a gente continuar aprendendo em ano que vem. Então, olha só. A questão 1. Nome dado à substância que tem capacidade de dissolver o sal ou açúcar. Aí a gente está falando daquele conteúdo lá de solvente universal, soluto, solução. Aí é para entender, então, o nome dado à substância que tem a capacidade de dissolver sal ou açúcar. Que substância que é essa daí? Ah, então tentar descobrir aí. É questão fechada. Questão 2 também. Por que o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia Antiga. Hoje responderíamos que, pessoal, raciocínio aí, ó, tem que pensar bastante para responder essa questão também. Vejam aí e a gente faz a correção na próxima videoaula. A questão 3, 4, 5 é para completar a palavra que está faltando. Questão 6. A questão 7. Catação, tramização, atração magnética, filtração, decantação, dissolução, tananã, tananã, são métodos utilizados para... E aí, isso daí a gente viu recentemente, esse conteúdo, né? É A, B, C, D ou E. Questão boa para colocar na prova, hein? Questão 8. Catação, tamização, atração magnética, filtração, tananã, tananã, são utilizados para as misturas. Bom, você já sabe que existem na natureza substâncias puras e misturas. Só que existem dois tipos de misturas. Quais? E para separar esses tipos de misturas específico, qual que é melhor atração magnética, filtração? E a evaporação, destilação simples, destilação fracionada, são utilizados para o quê? Entenderam? Então, para responder aí. 10. Sistemas naturais mantêm parte de sua regulação por meio do desencadeamento de fenômenos físicos e químicos. Quais das situações abaixo correspondem a um fenômeno químico? Aí fácil aí, depois de a gente ter terminado o conteúdo. E a questão 11, olha só que legal. Escreva o nome de cada estado físico na imagem. Isso daqui pode ser o quê? Olha que a gente falou bastante sobre isso. Esse daqui é um sólido líquido ou gasoso. Sólido líquido ou gasoso. Sólido líquido ou gasoso. E aí? A questão 12, 13 e 14 para poder completar. E a questão 15, a última. E aí? É uma transformação física ou química? Já sabem? Bom, então, pessoal, aproveitem aí esse tempinho que vocês têm, façam com muita calma as questões, aproveitando já um resuminho aí para a prova, que a prova está chegando também. Espero que todo mundo se saia bem, confio em vocês, tá? Vamos finalizar esse ano aí com todo mundo aprendendo muitos nas ciências, tá bom? Um grande abraço, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.